Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo, estamos na disciplina de créditos de carbono. Então é um assunto bem importante e bem interessante de estudar. Então eu farei uma série de aulas para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Nós sabemos que as ações do homem, as ações antropogênicas, elas influenciam o planeta de um modo geral. Então esses assuntos eles estão muito em discussão nos últimos anos, devido a todos os efeitos nocivos que têm sido causados no Brasil e no mundo. Vou utilizar um exemplo com vocês, que é o alumínio. Então, o alumínio é o elemento metálico mais utilizado na indústria. Então, muito do nosso produto no dia a dia ele tem alumínio, por exemplo, latinhas de refrigerante. Então, você tem o alumínio presente. Para utilizar o alumínio, você tem que extrair. E a extração o alumínio vem da bauxita, ela é prejudicial ao meio ambiente. Então nós vivemos numa dualidade, nós precisamos do alumínio, nós utilizamos alumínio, mas extraí-lo não é bom para o planeta. Então a gente vive um contrassenso entre a preservação ambiental, você manter a bauxita, o alumínio, e você utilizar isso para o desenvolvimento da sociedade. Então a gente coloca numa balança. O que pesa mais? Então isso é uma abordagem que se está no dia a dia, se discute, porque o efeito da extração em grande excesso ela afeta o planeta como um todo. Então hoje em dia a preocupação com isso é muito grande, porque a população utiliza os recursos naturais e os recursos naturais, a extração deles gera uma poluição, assim como a população com pequenas ações também pode poluir. Então a gente pode considerar isso como esse triângulo de ações que elas estão amarradas, né? A população que utiliza os recursos naturais e sai a poluição, gera poluição. Então, com base nisso, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais. E nisso o carbono se destaca muito, porque ele é muito presente na humanidade. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo do carbono. Então o carbono, quem é o carbono? O carbono é um elemento da tabela periódica. Então na tabela periódica nós temos a família A e a família B. Então vocês sabem, ele está ali na família 4A, que está destacado em vermelho. Então os átomos que estão presentes, eles têm elétrons e prótons e nêutrons, né? Então, alguns têm a tendência a doar, alguns têm a tendência a receber elétron, e o carbono ele está num lugar muito estratégico. O posicionamento dele e o número de elétrons que ele possui favorecem para ele fazer ligações com muitos outros elementos. Então, assim, muitos compostos que nós conhecemos, eles têm o carbono. Então, o carbono é super presente. Então, ele é classificado como o principal constituinte da matéria orgânica. Tem até a química do carbono, que a gente diz a química orgânica. Então tem muitos produtos, tanto de forma natural, que existem na natureza, que apresenta carbono, quanto que são produzidos de uma forma sintética, que está presente o carbono neles. Assim como quando você estuda biologia ou outras áreas, você sabe que o carbono está composto nos lipídios, carboidratos, proteínas e enzimas. Então todos esses elementos possuem na estrutura dele o carbono. Então o carbono está por aí, em todos os lugares, no ar, a gente vai discutir, mas não na forma pura dele, sim ligado com outros compostos. Então, o que é esse ciclo do carbono? A natureza, a vida depende disso. Então, vamos imaginar um ecossistema que é a natureza, uma árvore. A árvore ela recebe energia solar. E essa energia solar ajuda a fazer um processo muito importante que a gente conhece. Então, as plantas utilizam essa energia e ela também utiliza o que além dessa energia? Ela utiliza gás carbônico e água. Então, a junção da energia solar e o gás carbônico presente no ar e o vapor de água, eles são chamados de fotossíntese. Essa reação que ocorre, ela produz oxigênio e forma também a glicose. Então, o ciclo do carbono é envolvido no seguinte conceito, que a matéria e energia são conceitos que são ligados à vida do planeta, porque ele precisa da energia, a luz, né, solar, o Sol emite energia, e essa matéria que existe, como o dióxido de carbono e a água, eles passam por uma reação química, como está apresentado aqui para vocês, o 6CO2, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico, reagindo com água e essa energia solar, forma glicose e oxigênio. Então você consegue uma produção de oxigênio por base nessa reação. Então a gente vê como o carbono aqui nessa reação química está presente no dióxido de carbono e também na glicose que é formada. Então essa é a reação conhecida com vocês como fotossíntese.
Então as plantas produzem oxigênio? Sim, produzem. Só que elas também consomem, porque essa reação também ela ocorre no sentido inverso. Então a energia que é armazenada na glicose, ela é liberada num processo inverso da fotossíntese, que é a respiração. Então é o contrário daquela reação. A glicose reage com oxigênio, liberando gás carbônico para o meio e água, né? E uma energia que é liberada. Então essa é a respiração. Então as plantas, elas transformam o gás carbônico, utilizam o gás carbônico para produzir oxigênio, e na respiração elas utilizam o oxigênio e produzem gás carbônico. É um ciclo. Só que esse ciclo ele é bem maior, ele tem outras circunstâncias que podem envolver o carbono. Por exemplo, o gás carbônico também ele pode ficar armazenado na água, pode ter outras reações. Industrialmente, as indústrias, quando fazem queima, então além da liberação pela respiração de gás carbônico, quando se queima um combustível fóssil, também é a liberação de gás carbônico. Na natureza, o processo natural, ali, sem contar a queima que o homem faz, o carbono é devolvido para o meio ambiente e é sintetizado numa taxa ali que é constante. Então, a fotossíntese e a respiração são processos de reciclagem de carbono e do oxigênio nos ecossistemas. Então, o CO2 que está no ar, que está presente, ele é utilizado pelas plantas. Aí a importância delas, né? Então, nesse ciclo, a gente ainda pode colocar outros processos, como eu falei para vocês, a decomposição. Então, por exemplo, quando uma planta ali está se decompondo, ela tem também a liberação de CO2. Então, vários processos envolvem isso. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma figura que eu tirei do livro de Introdução à Química Ambiental, que a gente pode entender aqui um pouquinho mais do ciclo do carbono. Então, a gente tem ali a ideia. A árvore, né, ela pega o CO2, faz o processo de síntese de oxigênio, também ela respira, tem o processo inverso. Assim como na água, você tem o CO2 na água. Então, esse processo de absorção e liberação com o CO2 também é envolvido ali na água, no solo. E os componentes como o petróleo, carvão, que também tem carbono, as indústrias tiram do solo e fazem essa queima. Essa queima libera o CO2 para o meio. Então, tudo aqui é o envolvimento do ciclo do carbono. Então, a utilização dos recursos naturais para queimar como combustível, ele teve uma explosão, digamos, um aumento muito maior da utilização a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um separador de águas, digamos assim, existe um antes e um depois. Antes, no princípio, as pessoas trabalhavam com manufatura, serviços menores. Depois, com a Revolução Industrial, a humanidade ela intensificou a produção, mudou a forma de se fazer, mudou-se a rotina de trabalho, a questão de saúde, de segurança, tudo mudou depois da Revolução Industrial. Então, com os processos industriais, com o desenvolvimento da indústria, começou a se queimar muito. Então, a humanidade intensificou o processo de queima. Quando se queima, a reação da combustão libera CO2. Ela libera numa quantidade muito maior do que o ciclo que ocorre de forma natural nas árvores. Então, esse excesso de CO2 que é liberado na atmosfera, ele é muito negativo para o planeta. Então, ele é uma liberação maior do que as plantas e os oceanos conseguem absorver esse CO2. Então, esse CO2 ele fica armazenado no planeta, né? Então, a gente tem gases no ar, tipo CO2, metano, além de outros, e eles estão ali numa região, numa fina camada ali na atmosfera. Eles são muito importantes, porque isso gera o efeito estufa. O efeito estufa ele é importante para a vida humana. Sem o efeito estufa, o nosso planeta viveria numa temperatura muito baixa, não teria condições de ter vida. Então o Sol ele emite energia, essa camada de gases ela filtra essa energia, não permite que toda essa energia chegue. Parte dessa energia seria devolvida. Só que uma parte sim é devolvida e uma parte é retida por causa dessa camada de gases e volta. Isso mantém a nossa temperatura na Terra, a temperatura média da Terra, num valor que possibilite a vida humana. Só que o problema é que com as queimas, com o excesso de utilização de combustíveis fósseis, a quantidade de CO2 está muito grande. Então, esse fenômeno que ele é bom, que é o fenômeno que ele é necessário para que haja vida humana, ele está segurando muito mais energia do que deveria, pelo excesso de CO2 existente na atmosfera. Então esse excesso ele aumenta a temperatura da Terra, causando um aquecimento global. Então a utilização dos combustíveis fósseis em excesso, a queima deles do carvão natural, o petróleo e muitos derivados, ele lança uma quantidade excessiva de CO2
na atmosfera, trazendo para a gente um efeito negativo, que é o efeito global. Então, esse excesso de CO2 ele causa um efeito que é anormal no planeta, um aquecimento maior do que deveria. E esse CO2 ele leva muito tempo para se decompor. Então, ali, ó, o CO2 ele teria uns 120 anos de duração até você conseguir eliminar. Então pense, os homens estão queimando, utilizando e cada vez lançando mais CO2. Então ele pode vir, como eu falei para vocês, de duas maneiras. De uma forma natural nos oceanos, na decomposição vegetal e na respiração animal. Isso não afeta de uma forma significativa. Agora, da forma humana, pela queima dos combustíveis fósseis, isso gera um excesso muito grande. Extremamente grande que causa o aquecimento global no planeta, sendo algo muito preocupante e sendo algo que se está em vigência, em discussão nos últimos anos. Então a Revolução Industrial ela trouxe um avanço científico e tecnológico, isso foi muito bom, né? Nós temos acesso a muitas coisas e tal. E ela se espalhou rapidamente por todo o planeta. E a Inglaterra dominou esse cenário no século XIX, no início do século XX. E houve um crescimento econômico grande, né? O objetivo era trazer prosperidade e melhoria de vida. Claro que tudo tem os prós e contras, as condições de trabalho, se a gente analisar, né? Tinha trabalho infantil naquela época, não tinha limitação de turnos, mas, digamos assim, ela modernizou. As pessoas teriam acesso a mais produtos de uma forma mais prática, de uma forma mais rápida. Então, junto com esse desenvolvimento técnico, ele trouxe muitos problemas ambientais. Por exemplo, uma concentração populacional muito alta em algumas regiões, então uma urbanização que foi muito acelerada e um consumo excessivo dos recursos naturais, como carvão, petróleo, além do desflorestamento, e houve com isso uma contaminação do ar e do solo. Então o excesso de CO2 na atmosférica, essa quantidade enorme, esse caso que a gente fala do aquecimento global que nós escutamos, é devido ao excesso de queima, de utilização de combustíveis fósseis na atividade industrial. E principalmente os países desenvolvidos são responsáveis por isso. Todos utilizam, mas numa quantidade muito maior. Então, a partir da Revolução Industrial, o que aconteceu? Foi liberada uma quantidade muito grande desses gases, aumentando a temperatura no planeta. Isso que é o aquecimento global. Então, preocupando-se com isso, com a situação, com a circunstância que está vivendo, muitos tratados surgiram. Por muito tempo, foi se tratado com muito descaso a parte ambiental. As pessoas não se importavam, não acreditavam nisso. Mas a consequência nós vemos no dia de hoje, como que estão os ciclos naturais, tudo aquilo que está acontecendo. Né? Então, por muitos anos, os debates foram lidados com descaso pela maioria das pessoas. Então, esse desenvolvimento da área ambiental até ocorreu de uma certa forma lenta, por causa disso, por causa do pouco esforço que as pessoas faziam. Então eles usavam a argumentação que a exploração desenfreada era necessário para a gente ter o progresso, para ter uma evolução tecnológica, industrial. Então foi-se considerado que esses recursos eram indispensáveis, que não importava o quanto que eles poluíam e não importava as consequências disso. Mas hoje em dia já se vê tudo de uma forma diferente. Basta você olhar ao redor, todos os fenômenos que estão acontecendo, um em sequência do outro, a gente percebe que isso está afetando o planeta. Então, na atualidade, o que se percebe? Que se as mudanças não ocorrerem, o futuro da humanidade pode estar comprometida, porque essa exploração está muito desenfreada. Então, claro, se continuará utilizando, mas tem que se repensar em algumas questões, algumas situações, e assim como minimizar o uso disso, colocando os combustíveis renováveis, por exemplo, energia solar, energia eólica, em destaque. Então tem que se pensar essa questão econômica, comercial, histórica, tem muita questão por trás disso. Então, historicamente, já existiam pessoas que eram preocupadas com o meio ambiente. Então, no final do século XVIII, já haviam grupos que eram preocupados com planejamento social justos. Já haviam cientistas que se interessavam pela área das questões ambientais. Então já se começou a desenvolver, por exemplo, santuários ecológicos. Então, houve com isso ali em Paris, por exemplo, em 1883, um primeiro acordo internacional sobre o meio ambiente para proteger as focas. Então, assim, de uma certa região, eles fizeram esse acordo para proteção ambiental, porque muitas espécies estavam sumindo nesse tempo. Esse desflorestamento, a evolução industrial, a extração, estava afetando muito os ecossistemas. Então, muitas espécies começaram a desaparecer, aí eles fizeram áreas intocáveis, que são chamados de santuários ecológicos. Assim como esse acordo internacional que foi o início, né, de uma era, o primeiro de muitos outros que existiram, para proteger a questão das focas do mar
não sei como é que se pronuncia, mas é Behring, alguma coisa assim. Então foi feito nesse tratado aí. Então existe uma questão histórica muito grande desses tratados, a gente não vai abordar todos, mas só para a gente chegar onde precisamos, que é a parte do crédito de carbono, para vocês entenderem o contexto disso tudo na atualidade. Mas é bem interessante de estudar e se aprofundar um pouquinho mais nessas questões. Então, se fala muito hoje no desenvolvimento sustentável. Então, aquela preocupação que não se tinha no passado, hoje em dia já se vê de uma forma diferente, já se entendeu que isso é necessário para a sobrevivência do nosso planeta. Então, o conceito ele já surgiu há muito tempo. Lá na Conferência de Estocolmo, em 1972, ele chamava abordagem do ecodesenvolvimento. E foi mais tarde que recebeu a nomenclatura atual que nós estamos acostumados. Aí, em 1980, existiu o documento da Estratégia Mundial para a Conservação da Natureza. E ele definiu a sustentabilidade da seguinte forma, que está em azul destacado para vocês, como uma característica de processo ou estado que pode manter-se indefinidamente. Um conceito um pouquinho mais simples do que a gente utiliza na atualidade. Então, numa comissão de Brundtland, foi apresentada pela primeira vez uma definição que foi mais elaborada de desenvolvimento sustentável. Então, o que seria nessa comissão aí? Diz que é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizem e reforcem o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. Ou seja, nós precisamos atender às necessidades, mas pensando que vai existir vida lá para frente, pensando que isso pode afetar o planeta. Então essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Em relação ao efeito estufa, então nós vimos que o efeito estufa ele é causado pela camada de gases, mas o maior vilão na atualidade que causa o aquecimento global é o CO2. Tá? Então o CO2 ele é bem enfatizado nessa questão do aquecimento global. Então o problema do aquecimento global trouxe longas discussões e polêmicas muitas vezes, porque essas discussões são demoradas, tem lados brigando, né? Mas o objetivo é trazer uma mitigação dos problemas. Então, assim, é necessário deter os gases do efeito estufa. Então, eles são uma sigla deles é GEE, que é gás do efeito estufa. Ou pode encontrar também na literatura GHG, que é Greenhouse Gas. Né? Então, no inglês é GHG ou em português GE. Então, esses gases, que no caso o CO2 é o maior vilão, ele tem que mudar a forma de se emissão dele e uma forma de se capturá-lo também da natureza, né? De se recuperar a atmosfera e deixar num modo mais que afete menos a vida, né? Afete menos e que minimize os efeitos do aquecimento global. Então, as mudanças que devem ser feitas pelos países, o problema é que nem todos os países estão de acordo com essa mudança, nem todos os países seguem, nem todas as pessoas têm isso em mente. Por isso que gera uma discussão muito grande. Então, um evento que mudou muito, que destacou também a discussão do efeito do aquecimento global, foi o Rio 92, ou Eco 92. Então, reconhecendo o nível de gravidade dos países industrializados, eles assinaram no Rio de Janeiro, por isso que tem esse nome de Rio 92 ou Eco 92, a Comissão de Mudanças Climáticas na Cúpula da Terra, Earth Summit. Foi no Rio de Janeiro que recebeu o Rio 92, o Eco 92. Ali não trouxe uma solução para o problema, não foi definido metas para resolver, mas ela foi, digamos assim, no bom português, um pontapé inicial. Ela abriu discussões que no futuro foram muito úteis em relação ao aquecimento global, em relação ao CO2. Não foi só isso que foi discutido na Rio 92, mas é o que mais importa aqui para a gente na questão dos gases do efeito estufa. Então, as nações garantiram que se conscientizariam as populações desenvolvendo programas nacionais de proteção ao meio ambiente. A questão é que não foi desenvolvida uma meta, como anos depois, que a gente vai ver ali na sequência, mas já se vê toda uma ideia de conscientização. Então, digamos assim, a Eco 92, ela preparou o campo, preparou o terreno para a criação de outros temas. Aí, 5 anos mais tarde, teve o protocolo de Kyoto. O Kyoto a gente encontra com as duas nomenclaturas, ali com K, ou que eu coloquei entre parênteses com QU. Tá? Então, em 1997, que houve isso, o protocolo de Kyoto,
no Japão, ele foi aprovado uma lei que propôs um corte de 5% nas emissões dos gases de efeito estufa entre os anos de 2008 e 2012. Então, muitas questões importantes foram desenvolvidas nesse protocolo. Então, esse protocolo estipulou metas e prazos para o cumprimento dos objetivos propostos, diferente da ECO 92, que ela foi importante, ela preparou o caminho, mas lá não foram estipuladas essas metas. E foram 3 mecanismos que foram viabilizados nesse protocolo. E neles a gente tem o assunto da nossa disciplina, que é o crédito de carbono. Então, no protocolo de Kyoto, como eu falei ali para vocês, tem 3 mecanismos. Então, quais são esses 3 mecanismos? Então, um é a implementação conjunta, o comércio de emissões e também o mecanismo de desenvolvimento limpo, então chamado de MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, a implementação conjunta sugere basicamente o seguinte, que haja cooperação entre os países, né? Então, eles vão implementar esse sistema de uma forma não individual, só um país sozinho. Então, eles vão cooperar um com o outro nessa relação. Aí tem o comércio de emissões. Então, existem os países do anexo 1. Esses países do anexo 1 são países que começaram a industrialização antes. Então, eles estão há muito mais tempo poluindo do que os outros países. Então, esses países são chamados de países, foram classificados como os países do anexo 1. Tá? Então, no comércio de emissões, eles têm que atingir essa meta. Se um país não atingir essa meta, ele poderia receber auxílio do outro país que já atingiu o objetivo. Ou seja, eu cumpri a minha meta. Eu posso ir além e aquele país que não conseguiu cumprir a meta dele, eu posso vender. Ele pode poluir, que eu, digamos assim, poluo menos por ele. Então veio a venda do direito de poluir. Mas só os países do anexo 1 poderiam fazer isso, pelo comércio das emissões. Então, se um país que está ali no anexo 1 atingiu a meta e for além, ele pode vender para algum outro país que não parou e não conseguiu atingir a meta. Então, os países do anexo 1, como eu falei para vocês, por que eles estão diferenciados em relação aos outros? Porque eles já começaram a poluir muito antes. Então, os países do terceiro mundo, de forma geral, eles não entraram nisso, mas não que eles não deveriam participar, porque eles poderiam participar de uma forma voluntária. Então, os países do anexo 1 são a Alemanha, a Austrália, a Bélgica, não vou falar todos, né? O Canadá, os Estados Unidos, Portugal, então o Reino Unido, são vários países, o Japão, né, que estão nessa lista ali. E eles são envolvidos nisso. Então, se um país aqui conseguir passar a meta, ele pode vender o direito de poluir para um outro país. Então, isso foi bem polêmico também. O protocolo de Kyoto ele é considerado polêmico. Aí, o terceiro mecanismo é chamado de... no segundo mecanismo, no comércio de emissões, as transações que um país, por exemplo, como eu falei, um país poderia atingir a meta dele e vender o direito do outro país poluir. Então, essas transações elas podem ser realizadas via empresas ou em bolsas e são chamadas de reduções certificadas de emissões, RCEs, ou os créditos de carbono. Aí o terceiro mecanismo que foi desenvolvido no protocolo de Kyoto, que foi, pois ele foi aplicado, é chamado de Mecanismo de Desenvolvimento Livre, MDL. Um país periférico. O que é um país periférico? Um país que não está naquela lista do anexo 1. Esse país ele quer entrar nisso, ele quer voluntariamente reduzir a emissão de CO2. Então esse país ele pode ser premiado, ele merece ser premiado. E qual que é a recompensa dele? É em créditos de carbono. Então, o que é isso basicamente? É o direito de poluir que pode ser vendido para os países do anexo. Então, aquele país que está no anexo 1 não conseguiu cumprir a meta. Se um país de terceiro mundo quiser voluntariamente reduzir e entrar nisso, tem todo um caminho a ser seguido, né? Não é simplesmente querer. Existem algumas condições. Mas ele pode daí vender para esse país do anexo 1 o direito ali, vender o crédito de carbono. Tá? Então essa é a ideia inicial. Com a aula de hoje, nós entendemos o porquê que ele é importante, como que surgiu a ideia do crédito de carbono, como que ele veio, um contexto histórico de como está a humanidade, por que é importante se tratar com o CO2, se diminuir a emissão dele na natureza, e nas próximas aulas nós aprofundaremos nesse assunto. Obrigado pela presença.